Hoje nós vamos iniciar o estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. E para isso a gente vai começar, pelos prefácios. Então, o livro inicia assim: registros de Allan Kardec designados pelo autor espiritual. Primeiro, no estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e serve de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. Essa citação foi tirada do Livro dos Espíritos, segundo a edição deles, página 233, da 27ª edição. Nos demais eu nem vou falar a página porque com as atualizações não bate mais esse tipo de coisa, né? Segundo, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição, e a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Essa citação é do Livro dos Médiuns. Terceiro, a mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem a ajuda dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Isso nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto, por toda parte, a vida e o movimento, nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista vislumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Isso está no céu e o inferno. Quinto, são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Está na Gênese. Então, ele pegou os 5 livros de Kardec e fez uma citação de cada um. A convite do espírito André Luiz, os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira receberam os textos desse livro em noites de quinta e terças-feiras, na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais. O prefácio de Emmanuel e os capítulos pares foram recebidos pelo médium Francisco Cândido Xavier. E o prefácio de André Luiz e os capítulos ímpares foram recebidos pelo médium Valdo Vieira. Então, vamos ao prefácio de Emmanuel. Mediunidade. Acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas a reportarem na história. Discípulos de Sócrates referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Reporta-se Plutarco ao encontro com Bruto, certa noite, com um dos seus perseguidores desencarnados a visitá-lo em pleno campo. Em Roma, no templo de Minerva, Pausanias, ali condenado a morrer de fome,
passou a viver em espírito monoideizado, com pensamento fixo, na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos de circunstantes assombrados durante muito tempo. Sabe-se que Nero, nos últimos dias de seu reinado, se viu fora do corpo carnal, junto de Agripina e de Otávia, sua mãe e esposa, ambas assassinadas por sua ordem, a pressagiarem a sua queda no abismo. Os espíritos vingativos em torno de Calígula eram tantos que, depois de enterrarem os seus restos no jardim de Lâmia, eram ali vistos frequentemente até que se exumaram os seus despojos para a incineração. Mas onde a mediunidade atinge culminâncias é justamente no cristianismo nascituro. Toda a passagem do Mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando a sua condição de medianeiro da sabedoria divina. E continuando o seu ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis no dia de Pentecostes, quando, associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente para os israelitas de procedências diversas. Isso está no capítulo 2 de Atos, versículo de 1 a 13. Desde então, os eventos mediúnicos, para eles, se tornaram habituais. Espíritos materializados libertaram-se da prisão injusta. Está no capítulo 5 de Atos, versículo 18 a 20. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar. Capítulo 3 de Atos, versículo 4 a 6. E pela imposição das mãos, capítulo 9, versículo 17 de Atos. Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, as quais vampirizavam. Atos, capítulo 8, versículo 7. Um homem objetivo e teimoso, quanto Saulo de Tarso, desenvolve a clarividência de um momento para o outro, vê o próprio Cristo às portas de Damasco e recolhe suas instruções. Capítulo 9 de Atos, versículo 3 a 7. E porque Saulo, embora corajoso, experimente enorme abalo moral, Jesus, conduído, procura Ananias, médium clarividente na aludida cidade, e pede-lhe socorro para o companheiro que começava a tarefa. Atos, capítulo 9, versículo 10 e 11. Não somente na casa dos apóstolos em Jerusalém, mensageiros espirituais prestam contínua assistência aos semeadores do Evangelho. Também no lar dos cristãos, em Antioquia, a mediunidade opera serviços valiosos e incessantes. Dentre os médiuns aqui reunidos, um deles de nome Ágabo, Atos, capítulo 11, versículo 28, incorpora um espírito benfeitor que realiza importante premonição. E nessa mesma igreja, vários instrumentos medianímicos aglutinados favorecem a produção da voz direta, consignando expressiva incumbência a Paulo e Barnabé. Capítulo 13, Atos, versículo 1 a 4. Então, vamos lembrar que André já exemplificou a voz direta em livros anteriores.
e que é plasmada numa espécie de garganta, e a voz sai diretamente dessa garganta, sem a utilização da voz do médium. Tá? Em Trode, o apóstolo da gentilidade recebe a visita de um varão em espírito a pedir-lhe auxílio fraterno. Isso está no capítulo 16 de Atos, versículo 9 e 10. E tanto quanto acontece hoje, os médiuns de ontem, apesar de guardarem consigo a benção divina, experimentam injustiça e perseguição, quase por toda parte. Padeciam inquéritos e sarcasmos, vilipêndios e tentações. Logo no início das atividades mediúnicas que lhe dizem respeito, Pedro e João se veem segregados no cárcere. Estevão é lapidado, ou seja, ele morre por apedrejamento. Tiago, o filho de Zebedeu, é morto a golpes de espada. Paulo de Tarso é preso e açoitado várias vezes. A mediunidade que prossegue fugindo entre os mártires cristãos, sacrificados nas festas circenses, não se eclipsa, ainda mesmo quando o ensinamento de Jesus passa a sofrer estagnação por impositivos de ordem política. Apenas há alguns séculos, vimos Francisco de Assis exaltando-a em luminosos acontecimentos, Lutero transitando entre visões, Teresa d'Ávila em admiráveis desdobramentos, José de Cupertino levantando diante da espantada observação do Papa Urbano VIII, e Swedenborg, ele é anterior a Kardec, reconhecendo afastado do corpo físico anotações de vários planos espirituais que ele próprio filtra para o conhecimento humano, segundo as concepções de sua época. Assim, compreendemos a validade permanente do esforço de André Luiz, que, servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta também aqui, neste livro, colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade, cada vez mais inquietantes na vida conturbada do mundo moderno. E aí a editora faz uma nota sobre o tema desta obra. André Luiz é o autor de outro livro intitulado Nos Domínios da Mediunidade, que nós já estudamos, né? Sem recomendar de modo algum a prática do hipnotismo em nossos templos espíritas, a ele recorre de escantilhão para fazer mais amplamente compreendidos os múltiplos fenômenos da conjugação de ondas mentais, além de, com isso, demonstrar que a força magnética é simples agente, sem ser a causa de ocorrências mediúnicas, nascidas invariavelmente de espírito para espírito. Em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Nesse critério, surpreendente aqui um livro que estuda. Meditamos, pois, sobre suas páginas. Emmanuel, Uberaba, 6 de agosto de 1959. E agora, então, nós vamos ao prefácio de André Luiz. Ante a mediunidade. Depois de um século de mediunidade, à luz da doutrina espírita, com inequívocas provas da sobrevivência nas quais a abnegação dos mensageiros divinos e a tolerância de muitos sensitivos foram colocadas à prova, ainda hoje é incompreendida e ridicularizada. Os intelectuais vinculados ao ateísmo prático a desprezam até agora, enquanto os cientistas que a experimentam se recolhem quase todos aos palanques da metapsíquica, observando-a com reserva. Porém, junto deles,
os espíritas sustentam sua bandeira de trabalho e revelação, conscientes de sua presença e significado perante a vida. Taxados muitas vezes de fanáticos, eles prosseguem como pioneiros, desbravando, sofrendo, ajudando e construindo, atentos aos princípios enfaixados por Allan Kardec em sua codificação basilar. Alguém disse que os espíritos pretenderam misturar no espiritismo ciência e religião, o que resultou em grande prejuízo para a sua parte científica. E acentuou que um historiador, ao analisar a ordem de Carlos Magno, não pensa em além-túmulo, que um fisiologista, assinalando as contrações musculares de uma rã, não fala em esfera ultraterrestre, e que um químico, ao dosar o azoto de lecitina, não se deixa impressionar por nenhuma fraseologia de sobrevivência humana. Acreditando-se que, em metafísica, é necessário proceder de igual modo, abstendo-se o pesquisador de sonhar com mundos etéreos ou emanações anímicas, de maneira a permanecer na terra, acima de qualquer teoria, para somente perguntar, muito humildemente, se tal ou tal fenômeno é verdadeiro, sem o propósito de desvendar os mistérios de nossas vidas pregressas ou vindouras. Mas os espíritas, apesar do respeito que consagram à pesquisa dos sábios, não podem abnegar do senso religioso que define o seu trabalho. Julgam lícito referenciá-los, aproveitando seus estudos e equações, como nos conduzimos nessas páginas, tanto quanto eles mesmos, os sábios, homenageiam seu esforço, utilizando o campo de atividade para experimentos e anotações. Os espíritas consideram que o historiador, o fisiologista e o químico podem não pensar em além-túmulo, mas não conseguem avançar desprovidos do senso moral, porque o historiador sem dignidade é veículo da imprudência. O fisiologista sem respeito para consigo próprio quase sempre se transforma em carrasco da vida humana. E o químico desalmado facilmente se converte em agente da morte. Se caminham atentos à mensagem das esferas espirituais, isso não quer dizer se enquistem na visão de mundos etéreos para enternecimento beatífico e esterilizante, mas para se fazerem elementos úteis na edificação do mundo melhor. Se analisam as emanações anímicas, é porque desejam cooperar no aperfeiçoamento da vida espiritual do planeta, assim como na solução de problemas do destino e da dor junto da humanidade, de modo a se esvaziar em penitenciárias e hospícios, e se procuram algo acima do terra a terra. Esse algo é a educação de si mesmos, através do bem puro aos semelhantes, com o que aspiram, sem pretensão, a orientar o fenômeno a serviço dos homens, para que o fenômeno não se reduza à simples curiosidade da inteligência. Quanto mais investiga a natureza, mais o homem se convence de que vive num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimem. No entanto, existem outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria desconhecidas nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pela via do espírito.
prevenindo qualquer observação da crítica construtiva, lealmente declaramos haver recorrido a diversos trabalhos de divulgação científica do mundo contemporâneo para tornar a substância espírita deste livro mais seguramente compreendida pela generalidade dos leitores, como quem se utiliza da estrada de todos para atingir a meta em vista, sem maiores dificuldades para os companheiros da excursão. Aliás, quanto aos apontamentos científicos humanos, é preciso reconhecer o seu caráter passageiro no que se refere à definição e nomenclatura, atentos à circunstância de que a experimentação constante induz os cientistas de um século a considerar muitas vezes como superado o trabalho dos cientistas que o precederam. Assim, as notas dessa natureza nesse volume, tomadas naturalmente ao acervo de informações e deduções dos estudiosos da atualidade terrestre, valem aqui por vestimenta necessária, mas transitória, da explicação espírita da mediunidade, que é, no presente livro, o corpo das ideias a ser apresentado. Não podemos esquecer a obrigação de cultuar a mediunidade e regular-se, aparelhando-nos com os recursos precisos ao conhecimento de nós, meninos. A parapsicologia nas universidades e o estudo dos mecanismos do cérebro e do sonho, do magnetismo e do pensamento nas instituições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais, embora dirigidos noutros rumos, também chegarão à verdade, mas antes que se integrem conscientemente no plano da redenção humana, aperfeiçoemos por nossa vez a mediunidade, à luz da doutrina espírita, que revive a doutrina de Jesus, no reconhecimento que não basta a observação de fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que o constituem, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade, a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. André Luiz, Uberaba, 11 de agosto de 59. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.